Vamos direto com o noticiário do Atlético, Alessandro Penido, pra gente começar a aquecer os motores pro jogão de amanhã. Giovana Pires já tá por aqui com a gente. Gil, qual o seu destaque inicial nesta terça? Bora lá então, Rafa, falando sobre essa partida, porque amanhã, jogão no Maracanã, às 7:30 da noite, o Atlético vai visitar o Flamengo. O Atlético embarca daqui a pouco, desembarca, na verdade, daqui a pouco já no Rio de Janeiro, para essa partidaça contra o Flamengo amanhã no Maracanã. A novidade nos relacionados do Atlético é o Igor Rabelo, o zagueiro do Galo, que cumpriu suspensão na última rodada e agora está à disposição do técnico Filipão, mas acredito que depois realmente da nota 9.5, como o Breno Galante destacou ontem aqui no programa pro Gemerson. Acho que realmente o Igor Rabelo deve ficar mais uma partida no banco de reservas. A gente vai poder discutir isso e muito mais nesse Tempo Esportes de hoje. Por falar em Breno Galante, vamos fazer aquele voo rasteiro direto pro Rio de Janeiro, porque o Breno Galante já tá por lá, na cidade maravilhosa. Daqui a pouquinho vai acompanhar a chegada da delegação do Galo. Tudo bem contigo aí, Breno? Qual o clima na cidade maravilhosa? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Giovana, Dimara, Lélio, turma de casa. Cara, o Rio de Janeiro continua lindo, isso eu posso dizer, Opa! né? Não tem como não falar isso, né? Mas o clima por aqui, sol, 28 graus nesse momento, com uma sensação térmica de 32 graus, mas a previsão para hoje à noite é de chuva. E amanhã também a previsão é de chuva na hora do jogo do Atlético contra o Flamengo. Se realmente se concretizar, vai ser uma pena, né? Porque pode prejudicar um pouco o espetáculo. Agora, falando do clima do jogo em geral, ô Rafa, a turma por aqui já tá naquela história do cheirinho, né? O torcedor do Flamengo já tá empolgado, alguns já estão visualizando o título do Campeonato Brasileiro. Eu separei alguns jornais aqui do Rio para mostrar para vocês vocês terem uma ideia das manchetes aqui, ó. Ingredientes para acreditar no Enia. Tá aqui, ó. Já estão falando que o Flamengo vai repetir o ano de 2009 e 2020, quando teve uma reação e conseguiu virar o jogo e ser campeão brasileiro. E aí, acreditem se quiser, Lélio Gustavo, eu nunca imaginei que eu ia ficar vivo para poder ler essa manchete no Jornal do Rio de Janeiro. Juiz preocupa os rubro-negros. Aqui, ó. A torcida do Flamengo está preocupada porque no primeiro turno o Ramon Abad, no jogo entre Flamengo e Palmeiras, não marcou um pênalti claro para o Flamengo, segundo eles. E aqui a torcida está fazendo uma manifestação nas redes sociais pedindo para que o Flamengo se manifeste contra a CBF, contra o árbitro. Quem diria, hein? E o Flamengo não falou nada, ficou quietinho, acatou a decisão da CBF. Mas quem diria, hein? O Flamengo, Lélio Gustavo, com medo da arbitragem, meu amigo. Pô, se o Flamengo tá assim, imagina a torcida do Atlético, né? E vendo a atuação desse rapaz ontem lá em Goiânia. Mas o Rafa, ontem, Breno, ele tinha avisado, né? Quando alguém passou que ele apitar. Não, o próprio Rafa falou. E ele avisou, esse juiz é caseiro. Então esse jogo do primeiro turno foi lá em São Paulo. Realmente houve uma reclamação muito grande num lance em cima do Bruno Henrique, como você falou. E nós esperamos que ele não tenha interferência nenhuma, né? E que o VAR o salve, porque quem ontem estava na máquina do VAR também deixou o árbitro na mão, viu? Um forte abraço, Breno. Sinal que o pessoal do Flamengo... Abraço, Léo. Sinal, né, Breno, que o pessoal do Flamengo acompanhou bem de perto e pelo jeito esse árbitro também não gosta de marcar pênalti, né? Porque se não marcou pro Flamengo, não marcou ontem pro Cruzeiro, arrumou uma confusão danada, para o jogo o tempo inteiro. Tem maneiras diversas de encarar as coisas, né? Teve um jogador do Goiás que saiu rolando igual um maluco, achei que ele tinha morrido. Aí depois ele já estava em campo. Quando aconteceu com o do Atlético, ele quis dar cartão, com o do Cruzeiro ele quis dar cartão, ou seja, é completamente transtornado. Então, é muito do que o Rafa falou mesmo ontem e preocupa sim, mas eu acho que preocupa os dois lados. Gil, vamos falar um pouquinho sobre essa preparação que foi finalizada e até mesmo a lista de relacionados que saiu pro jogo de amanhã contra o Flamengo, 7:30 da noite. Bora lá então, Rafa. Acredito que o Filipão ele pode até repetir a escalação da equipe que venceu com glória o Grêmio na última rodada por 3-0.
porque não tem nenhuma baixa, né, em relação a essa equipe. Além disso, tem a novidade do Igor Rabelo, realmente relacionado pelo técnico Filipão depois de cumprir suspensão e também passar pelo STJD em branco, né? Não foi punido por mais jogos o zagueiro do Atlético. Aí o Galo pode ir a campo com o Everson no gol, Saravia na lateral direita, Lemos e Gemerson formando a dupla de zaga com Arana pelo lado esquerdo. Aí o meio-campo, caso ele repita a escalação que venceu o Grêmio na última rodada. Otávio, Zarate, Igor Gomes e Edenilson, e aí a dupla de ataque, Paulinho e Hulk. Falei caso ele repita, porque ele tem essa possibilidade, mas na última partida, até durante a entrevista coletiva, ele disse que gosta mesmo é de mudar a equipe de acordo com o adversário. Ele falou que gostaria de utilizar o Igor Gomes e o Edenilson naquela partida por conta do estilo de jogo adotado pelo Grêmio, então pode ser que apareça alguma alteração, principalmente nesse meio-campo do Galo, para essa partida contra o Flamengo de amanhã. E aí tem o Rubens e o Alan Franco, que são duas peças que podem aparecer nesse time, aí quem sabe Igor Gomes saindo, ou até mesmo o Edenilson, uma dessas duas peças para a entrada de alguma dessas outras duas. Vocês fariam alguma alteração no Galo? Voltariam com o Rubens pro time titular? O que vocês imaginam? E aí, Lélio, Gustavo? Olha, hoje até na hora do Barba, né, ali bem superficialmente eu falei nessa situação que pode acontecer do Rubens voltar pro time. Por quê? Porque o Flamengo, no último domingo, ele utilizou o Bruno Henrique pelo lado direito. Mesmo que não jogue o Bruno Henrique, tem o Luiz Araújo, que também é um jogador velocista. Então, se você quiser explorar o que o Arana tem de melhor e é a parte ofensiva, você precisa fazer uma dobradinha ali. Então, seria até prudente que o Filipão pensasse na entrada do Rubens pelo lado esquerdo. Aí quem ele vai tirar já são outros 500, mas é claro que o favorito para sair talvez seria o Igor Gomes, o Edenilson, não sei. O Edenilson sairia para um provável retorno do Alan Franco. Então, o Igor Gomes seria um candidato a deixar o time, embora a gente deva, né, salientar aqui que ele é um jogador que tem atuado muito, muito aberto pelo lado esquerdo também no meio de campo do Atlético, mas com características diferentes, embora ele tenha inclusive iniciado com o roubo de bola o contra-ataque para o segundo gol do Atlético no último domingo. E aí, Edmara? Mesmo eu entendendo, o Luiz Felipe Scolari, ele gosta de fazer surpresas, né? E principalmente quando ele vai enfrentar o Tite, que é um estudioso também, né? Do time, obviamente o Tite estudou muito como foi o Atlético. Fala muito, todo mundo sabe, né? Famoso, fala muito, depois disso eles acabaram não conversando mais, enfim. Vamos ver se conversa amanhã, né? Depois do jogo, né? No caso. Mesmo entendendo que ele gosta de fazer surpresa e tudo mais, eu acho que meio que ele já pensou no jogo do Flamengo e eu acho provável que realmente ele entre com o Rubens. E aí sai o Edenilson. O Edenilson pra mim foi a grande surpresa do jogo passado, sabe? Sim, foi bem, né? E foi bem, foi bem. Aliás, se ele repetir o time, tá tudo certo. Eu também não acho que seria maluquice não, viu, Dimara? Pelo desempenho do Galo, sim, tendo sido o melhor jogo do Atlético na temporada. O setor defensivo, pois teve boa saída de bola, né? Acabou, a marcação do Atlético foi impecável, né? Então eu não vejo problema nenhum em repetir, mas eu tô palpitando em relação ao Rubens, porque ele sempre gosta de dar um nozinho na cabeça do adversário, principalmente sendo o Tite. Então, vai que, né? Eu acho também. E o Rubens, diga, galera. E o Rubens, só para complementar meu raciocínio, ele é o jogador, não sei se o Breno tem esse número aí, mas o Rubens, ele é o principal ladrão de bolas do Atlético. Então, você ter um jogador que consiga defender e atacar no momento desses é muito importante, viu? Então, por isso que eu penso até numa entrada do Rubens como titular amanhã no Maracanã. Já o Filipão, como a Edmara falou, já surpreendeu no domingo mesmo, né? E todo mundo meteu o pau no Filipão. E ele estava coberto de razão. Bacana, né? Você tem os dados aí, Gil, ou o Breno? Esses dados do Rubens? Não tem. Depois a gente corre atrás da informação aí, então. Sei que quando ele de fato virou titular do Atlético, ele foi um dos destaques, né? Até naquela rodada
Foi o jogador do futebol brasileiro com o maior número de desarmes, mas o número atual realmente atualizado eu não tenho. Mas números sobre a campanha do Atlético e do Flamengo nesse segundo turno do Brasileiro. O Galo hoje é o líder do retorno e o Flamengo é o vice-líder. O Atlético tem 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, são 24 gols marcados e 10 sofridos. Enquanto isso, o time rubro-negro, 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, ou seja, só uma vitória a menos do que o Atlético e um empate a mais, com 23 gols marcados e 13 sofridos. Uma campanha muito parecida e também um ano parecido, né, em relação à troca de treinador, a dificuldade de adaptação. Claro que o Flamengo acabou sofrendo um pouco mais, por conta, até antes mesmo do Sampaoli, teve toda a história logo no início da temporada, mas também tem uma campanha parecida com a do Galo em relação a isso, principalmente nesse retorno, com essa ascensão de fato das equipes aparecendo de fato nessa briga pelo título. E eu penso uma coisa, não sei se vocês concordam, acho que sim também, mas que se o Atlético não vencer amanhã, se o Atlético perder amanhã, já pode parar de pensar no título, né? Eu concordo. Né? Quem perder, o Flamengo também. E outra, viu, Breno Galante? Se empatarem também, morrem abraçadinhos, tá? Também acho. Morrem abraçadinhos. Aí é título, tá, gente? Título. Rafa, eu tava vendo vocês comentarem e eu concordo plenamente. Eu acho que o Rubens seria uma peça que poderia, inclusive, dar um pouco de trabalho pro time do Flamengo, no aspecto do Atlético não ficar naquela situação de ficar só se defendendo, é uma válvula de escape, ele faz uma boa recomposição ali pelo lado esquerdo, mas ele tem a velocidade também para puxar o contra-ataque, tem muita vitalidade, e o que a gente viu no jogo do ano passado, da Copa do Brasil aqui, foi um Atlético totalmente dominado pelo Flamengo, por conta do clima todo que foi criado. Então acho que o Atlético não pode ficar acuado, o Atlético tem que entrar amanhã também disposto a jogar, ficar só esperando o Flamengo é um risco muito grande. E até acho que a questão, por exemplo, do Edenilson vai passar por uma avaliação física, porque o jogo de amanhã é de muita intensidade. O Edenilson jogou mais do que ele vinha jogando no domingo. Eu acho que essa questão pode até fazer uma mudança em relação ao Edenilson no meio. Só questão física, tá? Porque ele foi muito bem, o Filipão gostou muito. Tô só levantando esse ponto porque a gente sabe, né? Da intensidade desse time do Flamengo e também como vai ser a torcida empurrando o time pra frente. E só para poder também citar aqui que eu havia esquecido, o jornal aqui do Rio também tá aqui fazendo uma zoadinha no Atlético, sabe, Rafa? Eles estão dizendo aqui que amanhã o almoço do flamenguista vai ser ensopadinho de galo com porco assado na brasa. Aí eu lembrei do meu amigo saudoso Flávio Anselmo. Eu vou guardar minha boca para comer minha farinha. Calma. Porque o Atlético não tá morto não, hein? O Atlético não tá morto não, viu, Rafa? Aí eu lembrei de uma coisa agora, Giovana, Breno, vocês que estão mais próximos, assim, efetivamente do time, o Paulinho deixou o campo falando que ele não estava se sentindo bem, né? O Atlético... mas botando a mão na barriga, então eu acho que seja só um desconforto. Foi a feijoada, né, mãe? Eu não sei. Pode ter sido. Mas de qualquer forma, né, o Atlético não falou mais nada sobre o assunto, nem ele também falou, né, só assim, né, tomara que esteja tudo bem com ele, né. Afinal, artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Com 17 gols marcados, Chiquinho Soares nunca mais balançou as redes. Esse aí, por isso que eu falei no bloco do Cruzeiro, que eu acho que o Botafogo não vai fazer mal a mais ninguém nesse Campeonato Brasileiro. Botafogo, bicho, a Elvis de Pelvis, como diziam os antigos. Ô Rafa, diga, Breno. Só em cima do Chiquinho Soares, eu fiquei sabendo uma informação hoje que eu não sabia, que dizem que caiu um pouco o rendimento do Chiquinho porque o pai dele foi diagnosticado com câncer, né? Isso, ele tá com um problema pessoal, o pai num estado muito grave de saúde. Jogador de futebol. Eu fiquei sabendo disso aí também, Breno. Tinham noticiado isso, acho que até o Bruno Voloche trouxe essa informação. Eu não sabia. Foi que a queda de rendimento do Tiquinho era por conta de um parente próximo com uma doença muito grave e por isso ele caiu o rendimento do Tiquinho Soares. Agora, é aquela, né? Tem o Diego Costa, o nome daquele que reclamou do chuveiro aqui, né? Esse aí, subcelebridade. Esse aí também podia resolver um pouquinho a vida do Botafogo, mas também entre campo não arruma porcaria nenhuma, né? Botafogo que lute. Bom, Giovana Pires, vamos falar também do bate-papo. Bora ouvir o Caetano? Vamos ouvir o Rodrigo Caetano? Isso que eu ia falar, que a Giovana Oliveira, nossa colega, teve hoje lá no arbitral da Federação Mineiro de Futebol e aproveitou que o Rodrigo Caetano tava por lá,
pegou pra gravar um bate-papo com ele ali bem curtinho, né, Gil? Sempre importante também, diretor de futebol do Atlético, o Rodrigo Caetano, comentando exatamente sobre essa posição do Atlético nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Galo ali com a possibilidade de ser campeão nessa temporada, mas ele segue achando que ainda é difícil manter os pés no chão de olho nessa reta final. Mas ele também dá uma resposta interessante, porque falando sobre a recuperação do Atlético no campeonato, ele diz, vamos ouvir o Caetano, depois eu falo. Internamente a gente sempre conversou sobre os nossos objetivos, né? E nos momentos mais difíceis nós conversamos sobre isso. E nós, no Campeonato Brasileiro, sempre tivemos 3 deles, né? Eu acho que o primeiro, que a gente está praticamente 1 ponto, que é o G6, está muito bem encaminhado. E depois dele o G4, porque realmente é uma situação extremamente favorável para a próxima temporada. E esse tá muito embolado, tá muito difícil ainda. E a gente sempre utilizou do discurso de que se nós estivéssemos ali mirando o G4, por conta desse achatamento da tabela, talvez até pudesse surgir coisa melhor. Mas ainda é muito difícil, por mais que sejam 3 pontos, o grande problema é que faltam 3 rodadas, né? Apenas. E as nossas rodadas são extremamente difíceis, com todos os clubes ainda querendo alguma coisa. Mas nós vamos levar como foi até agora, um jogo de cada vez. A gente sabe que a decisão amanhã ela é gigante, né? As adversidades são enormes. Mas esse grupo, esse elenco, ele saiu de uma adversidade muito maior, que foi, né, antes até da virada do retorno, melhor dizendo, em que nós realmente ficamos 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Então uma equipe, uma comissão técnica que sai daquela situação, obviamente que hoje nos dá esperança de que pode sair de qualquer tipo de adversidade. Temos jogadores grandes, jogadores acostumados a vencer, a conquistas, a jogos grandes, um treinador que dispensa comentários. Então essa é a tranquilidade que temos. Tá, então, diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, mantém os pés no chão realmente, entende da dificuldade do Galo nessa reta final, pensando em título, mas destacou que diante do que o Galo fez durante essa recuperação, depois daquelas 10 primeiras partidas do Filipão com muita dificuldade, conseguiu de fato uma ascensão. Ele acredita que o elenco e também o treinador são sim capazes de reverter mais uma vez essa vantagem que tem ali para a liderança do brasileiro. Gente, Mas o que ele falou é a verdade, pelo que a gente viu do Atlético no último jogo, né, e a história toda, o tipo de relação, muita gente voltou a falar, né, dessa relação que o Luiz Felipe tem da família escolar e que já é tradicional para ele e tudo mais, é assim mesmo, com ele é desse jeito. Então eu acho que tem mesmo condição, chegou até agora. Os adversários são mais difíceis? São, mas é assim que você chega num campeonato, não é? Num título, numa Libertadores. Se você analisar também friamente, né, Lélio Gustavo? Pegar só o recorte ali de 9 jogos sem vencer, o que o Atlético conseguiu de estar brigando nas cabeças é algo realmente fantástico, né, velho? E pra falar a verdade, pelo futebol jogado, da maioria, inclusive das vitórias, é uma reação inesperada. Se você pegar aí dos 33 pontos conquistados pelo Atlético no retorno, alguns deles aí só Deus sabe como que a vitória veio, viu? Só Deus sabe, só ele pode explicar, mas é o encontro amanhã do líder do retorno, que é o Galo, 33 pontos, contra o vice-líder, que é o Flamengo, que tem 31 pontos, né? E a gente tá falando de 2 equipes que todo mundo apontava no início do campeonato como candidatíssimas ao título brasileiro. Ô Breno Galante, como quem não quer nada, deixa eu saber um negócio, eu descobri um negócio de você aqui. Você ainda tem um tempinho pra gente finalizar esse bloco ou você já tá a caminho do Hotel do Galo daqui a pouquinho? Como é que tá seu cronograma aí, jovem? Vou ter que dar uma corrida aqui pra poder pegar o metrô, porque senão não chego lá a tempo não, mas manda aí, Rafa. Não, é porque tem mais uma sonora do Rodrigo Caetano aqui, falando lá no arbitral, falando sobre renovação de jogadores, né, Gil? Vamos liberar o Breno Galante, coitado. Vamos. Se ele não chegar lá e não mandar imagens pra gente, vou botar na sua culpa. Na minha conta não, minha conta zerada, Giovana Pires. Ô, Breno, então faz o seguinte, velho. Fica à vontade, você vai cobrir a chegada da delegação do Atlético. Amanhã a gente conversa também, porque teremos o Tempo Esportes, obviamente, antes do jogo do Galo contra o Flamengo, fora de casa. A gente proseia um cadinho mais amanhã. Fechado?
E amanhã eu já vou estar falando lá do Maracanã, porque o jogo é cedo, né? Já vou estar lá, vou falar de lá direto do Maracanã. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos, até amanhã. Valeu. Corre lá, Breno Galante, Breno que tá no Rio de Janeiro, vai cobrir a chegada da delegação atleticana. Amanhã a gente conversa um pouquinho mais com ele.